E aí, beleza? Tudo bem? Bom, vamos falar de Vingadores Guerra Infinita? Pois é, mas antes, deixa seu like aí, se inscreva no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, bora junto fazer esse canal crescer. Eu começo a falar do filme já logo no começo da cena de abertura. Pra mim, uma das melhores cenas de aberturas de todos os filmes da Marvel. Honestamente, eu não esperava que já nesse primeiro ato tivesse esse tom mais sombrio, mais pesado, porque Vingadores Guerra Infinita já começa logo depois da última cena de Thor Ragnarok, onde toda Asgard está dizimada, né? Foi dizimada por Thanos. E aí mostra ali o Thor sendo acuado ali, né? Sofrendo nas mãos do Thanos. E o Loki tentando aí usar-se das suas artimanhas para se dar bem ali na história toda, né? Mas o filme já começa de uma forma bem pesada, bem tensa. Isso foi muito interessante, porque assim, a Marvel, assim como a DC menos, né? A Marvel mais. A Marvel, ela se utiliza de uma fórmula já pronta para esse tipo de filme de super-herói. É uma fórmula que já existe desde os primeiros, há 10 anos atrás. Esse Vingadores Guerra Infinita é o 18º filme, os 17 anteriores seguiram a mesma fórmula. É uma fórmula que faz sucesso, é uma fórmula que deixa a Marvel de forma acomodada, né? Até porque rende bilheterias, as críticas são boas, o pessoal sai feliz e beleza. Vingadores Guerra Infinita quebra com essa fórmula de uma forma incrível, porque ele traz uma coisa mais densa para o filme, uma coisa mais séria. Na verdade, até é um amadurecimento, vamos dizer assim. Até parece que a Marvel, com esse filme, com Guerra Infinita, ela amadurece. E é incrível, sinceramente é incrível. Eu sou fã da Marvel, assim como também sou fã da DC, viu? Eu não sou Marvete, não. Tá? Deixar bem claro isso. Mas a Marvel até agora tem tido mais sucesso, né, com os filmes. Assim como a DC, por exemplo, tem tido mais sucesso com as séries. As séries de TV, por exemplo, você pega Flash, você pega Gotham, são séries incríveis, são séries muito bem feitas. Mas, de certa forma, eles não conseguiram ainda transportar esse sucesso para os cinemas. Um outro filme se sai bem, alguns não tão bons, enfim. A Marvel, ela tem tido de certa forma, uma certa regularidade em seus filmes, né? E é interessante ousar, é interessante que o filme ele traz essa ousadia, mas sem também não deixar de lado essa fórmula já pronta. Existe sim essa fórmula pronta aí, embutida no filme, mas ele traz o algo a mais, isso é interessante. Bom, se você pegar a trama do filme, basicamente é o Thanos, que é o maior vilão da Marvel, ele já foi apresentado em outros filmes, né, em filmes anteriores, e o CGI, né, o visual do Thanos está muito incrível nesse filme, eles acertaram direitinho, né, toda a textura, enfim. Tanto que chega num determinado momento do filme que você esquece que o Josh Brolin, né, que faz aí o Thanos, ele tá em CGI, ele tá sob efeitos especiais ali, parece que ele é real. E aí você reúne em um só filme pelo menos mais de 20 heróis. Pelo menos eu contei uns 20 heróis. Você tem, vamos lá, Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Homem-Aranha, Pantera Negra, Okoye, Ayo, Shuri, Doutor Estranho, Wong, Visão, Máquina de Combate, Falcão, Bucky, a Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, o Rocket, Groot, Mantis. Ufa! Esqueci de alguém aí? Sim, Homem-Formiga e Gavião Arqueiro não estão. Ah, e tem um vilão que, né, a gente gosta também, né, que é o Loki. Imagina colocar todo esse povo na tela. Realmente não dá para dar destaque para todos. Tanto que uma das críticas que eu li do filme é justamente disso. Ah, não consegue desenvolver bem os personagens em tela. Porra, são mais de 80 personagens. Tirando aí os 20 heróis de primeiro escalão, tem outros tantos personagens, né? Não dá. Fica inviável. Por mais que o filme tenha mais de 2 horas e meia de projeção, não dá. É inviável. Não dá para você colocar todos eles em tela. Porém, ele consegue sim colocar todos os personagens, pelo menos todos os heróis, com algum diálogo. É interessante isso. Por exemplo, você pega a Feiticeira Escarlate, você pega o Visão tem uma ceninha ali, você tem uma cena com a Shuri lá tentando, né, consertar, vamos dizer assim, né, tirar a Joia do Infinito lá do Visão. Tem uma ceninha do Bucky, a Mantis tá lá, o Drax, enfim, o Groot, né, o Groot adolescente, enfim. Cada personagem ali tem um pouquinho de destaque
E é interessante que o filme ele não rebaixa ninguém. Por exemplo, os Vingadores, você tem lá o alto escalão, né? E aí você tem, por exemplo, os Guardiões da Galáxia, que de certa forma é um grupo talvez com menos poderes, né? Mais fraco que os Vingadores. Mas ali eles são colocados pau a pau, quer dizer, todos eles são importantes para a trama, tem a sua importância para a trama, isso é muito interessante. E aí os grupos de heróis vão se dividindo em núcleos, né? Cada núcleo também tem alguns núcleos, por exemplo, que tem subnúcleos, enfim. Mas isso não acaba dificultando a compreensão da trama, não traz confusão para o roteiro. E aí entra o trabalho de montagem, que é muito interessante. Imagina você unir tudo isso, né? É muito doido. E trazer coesão para toda a narrativa do filme. Como eu falei, a construção do CGI, os efeitos especiais são muito bons no filme. Você tem a entrada ali da Ordem Negra, né, que são os filhos de Thanos ali, né, o esquadrão lá do Thanos, e que os personagens deles são muito bem construídos, sabe? Aí você tem o design de produção muito bem feito para cada personagem, que é muito bacana. Você tem também a dose de humor, que é característica dos filmes da Marvel, né? Tem que ter aquele humor. Talvez esse deva ser um dos filmes que tem mais piadas assim da Marvel, principalmente com o time lá dos Guardiões, né? É engraçado ali num determinado momento ali a treta entre o Thor e o Senhor das Estrelas, né? O Peter Quill, o ciúme que ele tem lá com a Gamora, né? É engraçado. Tem algumas piadas que não funcionam, né? Mas não atrapalha. De certa forma, as piadas que não são tão engraçadas assim não atrapalham a condução do filme. Essa é a grande realidade. E o filme são mais de 2h30 com um ritmo frenético. Todo momento tem cenas de luta, cenas de ação. São poucos os momentos em que você para respirar, sabe? E isso é muito bom. Isso é muito bom que você não vê o tempo passar. E quando você chega no final, você quer mais. Você fica com vontade de querer mais. E que final, senhoras e senhores. Que final. Eu falei da cena de abertura, que foi surpreendente, e o final também foi surpreendente. Por mais que você tenha tido aí alguns spoilers, né? Você tenha recebido alguns spoilers antes de entrar pro cinema, quando você tá lá no cinema e assiste aquele final e sai do cinema, cara, é muito impactante aquele final. Por mais que você já sabia mais ou menos o que iria ocorrer naquele final, mas ainda assim é muito impactante. Enfim, é o filme que une, né, os 17 filmes anteriores, une todo o universo da Marvel e celebra, sim, os 10 anos da Marvel e nos dá um presente incrível. Essa obra é incrível, o filme é incrível. E agora vem os spoilers, por isso, atenção, a partir de agora tem spoilers, tanto que vai aparecer aqui um símbolo para você saber que a partir de agora tem spoilers, tá? Então tudo que agora que eu vou falar vai ter spoiler. Se você não quiser saber, pare esse vídeo agora. Legal? Ok? Spoilers. Final do filme. O que acontece com o final do filme? Quantos personagens morrem? Sim, personagens morrem. Vingadores morrem, meu amigo. E não é um, não são dois, não são três, são vários Vingadores que morrem. Meu, o Homem-Aranha morre. Sim, o Homem-Aranha morre. Doutor Estranho morre. O que acontece? O que acontece no final, para explicar, né? Porque ficou um pouquinho confuso, muita gente não entendeu o final. O que aconteceu assim, o Thanos conseguiu a última joia, a joia que faltava ali no bloquinho dele. Ele conseguiu matando, né? Infelizmente, matando aí. Aliás, o primeiro que morre, que não é um Vingador, mas é um personagem querido, carismático, é o Loki, né? O Loki já tinha morrido outras vezes, ressuscitou, mas agora parece que ele morreu definitivamente, né? E foi um impacto também, né? A morte do Loki. Mas o fato é, o Thanos com as 6 joias lá, ele simplesmente estala os dedos. E a referência com os quadrinhos, né? A Gamora fala isso, né? Com o estalar dos dedos, ele pode dizimar metade da população, metade do mundo, né? E é o que ele faz, é o que acontece. Metade da população, metade do que existe no mundo, some, desaparece, morre. E aí você vê as pessoas sumindo. É muito interessante a desintegração, né, das pessoas ali. E aí vai morrendo, né? E aí você tem o Pantera Negra morreu, que eu me lembro, vai lá, eu esqueci, agora eu não me lembro, mas Pantera Negra morreu, o Homem-Aranha morreu, o Doutor Estranho morreu, né? Agora, não me impactou tanto, porque, de certa forma, se você vai lembrar, o Doutor Estranho, ele faz a volta no tempo, né? Aliás, ele faz, não é a volta no tempo, ele vai para o futuro, né? E ele vê várias possibilidades de confronto com o Thanos, né? Mais de 1000, não lembro agora qual o número que ele falou, que ele cita. Mas em todas as inúmeras vezes que ele vê
esse confronto com o Thanos, entre os Vingadores e o Thanos, apenas uma dá certo. De todas elas, uma só dá certo. Uma só os Vingadores saem vitoriosos. E meio que ele sabe, né, o que vai acontecer. E ele se sacrifica. Você percebe que ele entrega a joia, né? O Thanos ia matar o Homem de Ferro, ia matar o Tony Stark. E ele então entrega a joia, dando em troca, né? Pedindo em troca a vida ali para que o Tony Stark fosse salvo, né? De certa forma ele sabe que ali o Tony Stark pode ajudar, talvez, né? De repente na visão futurística que ele teve, e aí você tem na segunda parte do Guerra Infinita, né? Essa visão futurística desse único cenário que ele viu, da possibilidade que os Vingadores matam o Thanos, de repente ele percebeu que ali o Tony Stark tem uma presença importante, de repente, né, na vitória dos Vingadores sobre o Thanos. Então, de certa forma, por exemplo, tem uma cena que você não vê mais a manopla, né? Você não vê mais a manopla, o Thanos com a manopla. Na cena depois em que ele aparece lá curtindo, né, aquele visual, tudo mais, na cena final do filme, que ele aparece, o Thanos aparece depois que ele concluiu a sua missão, ele não aparece mais com a manopla. Isso pode ser um ponto-chave aí para a segunda parte, para o próximo filme. E outra, nas cenas pós-créditos, isso que é bacana, tem uma cena apenas pós-crédito, depois que corre todos os créditos, há uma única cena. Nessa cena o que acontece? O Nick Fury tá lá, e ele percebe que as coisas estão, né, acontecendo, né, enfim, a invasão alienígena e tudo mais. O grupo do Thanos está criando terror, está tocando terror em tudo, e ele percebe que as pessoas vão se desintegrando, né? Ele tenta mandar uma mensagem, você viu? Lembra da mensagem que ele tenta mandar? Então, ele se desintegra também, ele morre. Também o Nick Fury também morre. Ele já tinha morrido, né? Mas agora ele morre de verdade. Então o que acontece? O Nick Fury morre. Mas antes, esse bipzinho, enfim, sei lá, ele cai, mas estava mandando, né? E aí, depois que ele morre, consegue mandar. A mensagem consegue ser enviada. E aí o que aparece? Qual o símbolo que aparece naquele bipzinho lá? O símbolo da Capitã Marvel. E aí entra a introdução da Capitã Marvel nesse universo cinematográfico da Marvel. Isso é muito da hora, muito bacana. E aí você cria essa expectativa de que pode acontecer alguma mudança. Por exemplo, com a Joia do Tempo, que estava lá com o Doutor Estranho, o que pode acontecer? Pode-se voltar no tempo. E aí, voltando no tempo, você pode salvar os outros Vingadores. Mas provavelmente pode acontecer o quê? Um sacrifício de algum Vingador. E aí se cogita aí ou o Capitão América ou o Homem de Ferro. O ator, né, que interpreta o Capitão América, o Chris Evans, já tinha comentado, né, já tinha dado algumas entrevistas que era melhor sair do trem antes que o derrubem, né, enfim, ele já estava comentando uma possível saída desse universo da Marvel, né, da saída do personagem do Capitão América. Então provavelmente pode ser que haja a morte do Capitão América definitiva. Mas o que é esperado realmente é isso, que haja alguma forma para que se volte no tempo e salve os Vingadores que morreram nesse filme. Por isso que para mim não causou tanto impacto assim a morte de Homem-Aranha. Foi triste, né, ver o Homem-Aranha lá sofrendo, né? Não quero morrer, Dr. Stark, né? É complicado, dói, né? Machuca, mas talvez para mim não teve tanto impacto assim, porque parece que pode ter essa reviravolta na segunda parte. Bom, eu acho que é isso. Praticamente eu acho que é o melhor filme da Marvel. É o melhor filme da Marvel porque mostra a maturidade da Marvel. Muita gente está comentando, o filme é muito longo, o filme às vezes se arrasta. Da onde que o filme se arrasta, gente? Sério, eu não consigo entender aonde é que o filme se arrasta. Eu não vi passar o tempo todo. Aliás, quando acabou o filme eu queria mais. Eu me resisti lá, eu não quero sair daqui da sala do cinema, eu quero ver mais. E é isso. Bom, se você curtiu, se você tem alguma coisa a comentar que eu deixei passar, algum detalhe que você queira complementar aí do filme que você tenha gostado, tudo mais, coloque aí, faça o seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, instagram.com/osgeeks, e tem o nosso site, sitedosgeeks.com, beleza? Um abraço e até mais.